As igrejas ortodoxas, normalmente a grega, mas também a russa, e enfim, nunca fizeram parte daquilo que nós aqui chamamos de cristianismo. Não, eles sempre souberam que o texto original estava na tradição bizantina, sempre. É isso que eles usam. Está aí, desde o começo. Então, a problemática toda, essas versões todas, é só no mundo ocidental, quer dizer, a Europa Ocidental e as suas colônias. Então vamos voltar ao ano 1500. Portanto, um pouquinho antes da Reforma. No ano de 1500, a Igreja Romana, Católica Romana, dominava o cristianismo na Europa Ocidental. O Papa dizia que só ele tinha a competência para interpretar a Bíblia, mas ninguém no mundo podia interpretar, só o Papa. O povão não era permitido sequer ler a Bíblia. Então, interpretar não era problema, você não podia nem ler. E a Bíblia era a Vulgata Latina. Não o texto original, quer hebraico, quer grego. Era a latina. Aí, no ano de 1517, o nobre do Martinho Lutero apregou assim 95 teses. Mas no ano anterior, 16, saiu o primeiro Novo Testamento grego impresso do Erasmo. Teria sido mero acaso, não sei, duvido muito. Mas como desenvolver, o desenrolar daquilo que nós chamamos agora da Reforma Protestante, aí surgiu sola Scriptura, quer dizer, a Escritura é a nossa autoridade máxima. Então, a Reforma rejeitou a alegação da Romana de que o Papa era o tal, e que a Escritura é a autoridade maior. E, além do mais, todo e qualquer crente tem o direito de estudar e interpretar a Bíblia. Quer dizer, foi um ataque frontal contra as pretensões lá do Vaticano. Depois, eles já tinham, pois, o texto grego impresso. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego e não em latim. Então, nós jogamos agora o texto grego contra a Vulgata Latina. Naquele tempo, a establishment, quer dizer, a máquina da Igreja Romana era totalmente corrompida, era uma desgraça, era uma vergonha simplesmente. E o povo pensante da Europa Ocidental já estava satisfeito, quer dizer, não estava mais querendo saber desse Deus, desse pessoal. Então veio já a era da razão e com isso o humanismo. Então era rejeitando esse Deus aí dessa. Então a própria Reforma Protestante até certo ponto filha da Renaissance, quer dizer, a era da razão. Qual foi a defesa de Lutero quando ele está sendo assim julgado para então ser condenado? Ele disse: se vocês não me convencerem pela Escritura e pela razão, eu não volto atrás. Tá? Pela Escritura e pela razão. Até aí tudo bem, só que muitos não queriam saber da Escritura. Aí ficou só a razão, aí sai de baixo. Agora, a romana não se deu assim, não ficou assim muito satisfeita com essa coisa toda e veio o contra-ataque. Porque na Biblioteca Vaticana tinha muitos manuscritos gregos no Testamento.
E desses manuscritos gregos não tinha dois iguais, pelo menos assim nos 4 evangelhos, não tinha dois perfeitamente iguais. Aí a Igreja Romana jogou na cara da reforma, dos reformistas. Você está alegando aí só a Escritura? Qual é a tua Escritura? Então a Igreja Romana obrigou a reforma protestante a lidar com a problemática de variação textual, quer dizer, variantes nos manuscritos. Os manuscritos não batem. Um manuscrito diz assim, outro diz assado. E agora como é que fica? Só que essa área de estudo era totalmente nova. Ninguém tinha. A Bíblia deles vinha sendo, antes era a Vulgata Latina. Então o texto grego era, de certa forma, uma novidade. Então se antes era sequer proibido ler, e agora como é que você vai estudar? Você aprendeu aonde? Você aprendeu com quem, quando, como? Depois, simplesmente, naquele tempo, faltava aos reformadores os subsídios mínimos necessários para tratar do assunto. Havia uma certa coleção de manuscritos gregos assim nas bibliotecas. A Biblioteca Nacional da França tinha centenas, de Londres centenas, para nem se comentar o Vaticano, só que a Biblioteca do Vaticano não era tão fácil de acesso para o reformador, mas aquilo que eu entendo que Deus usou, quer dizer, a família 35 de manuscritos, essa família era muito mal representada nas coleções existentes assim na Biblioteca da França, de Londres, enfim, etc. Depois também, você só pode se inteirar da situação cotejando manuscritos. Ninguém tinha feito isso. Então o pessoal não sabia qual era a problemática, a extensão dela. Para você começar a traçar o fluxo da transmissão do texto grego, você tem que cotejar manuscritos. Enquanto você não fizer isso, você está pisando no ar, você não sabe onde está pisando. Ninguém tinha feito isso e não houve sequer tempo para fazer isso por algum tempo. Mesmo porque era a era da razão. Agora queremos razão. Então, para quem abraça a razão, o sobrenatural é, no mínimo, desconfortável. Quer dizer, quem coloca a razão cá em cima acha difícil lidar com o sobrenatural. Por sinal, de passagem, nas denominações protestantes chamadas históricas ou tradicionais, até hoje tem dificuldade com o sobrenatural. Até hoje. Porque eles primam pela razão e aí agora o sobrenatural não encaixa. Você não pode controlar o sobrenatural através da razão, não dá. Ao mesmo tempo, Satanás desfechou um ataque tríplice contra a autoridade de Deus e da Bíblia. Primeiro veio a teoria de Darwin. A teoria de Darwin jogou o próprio Deus fora. Não existe Criador, é tudo assim, matéria, enfim, o nada mais o acaso. Mas muita gente não queria ficar totalmente livre de Deus, por favor. Então, veio aí, tridente, não, veio o segundo dente, exatamente o que às vezes chamamos da crítica alta ou literária, que diz, não, que Isaías não foi escrito por Isaías, e Mateus não foi escrito por Mateus, aliás, nada foi escrito por ninguém, simplesmente rejeitaram totalmente qualquer noção de uma Bíblia inspirada. É uma literatura que nem Homero, Aristóteles ou qualquer outro.